E como você está acompanhando, essa semana nós começamos aí uma série a partir de um livro, O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. É um livro, né, escrito em inglês, The Boy, The Rule, The Fox and the Horse. E esse livro então gerou aí uma produção, né, um desenho muito bacana. E cada dia um trechinho e um aprendizado. É importante você prestar bastante atenção, porque cada trecho, né, esses cortes que nós estamos fazendo são assim, não é que faz parte, né, da trilha, não, a gente está fazendo por uma questão prática aqui da gente conseguir destrinchar os ensinamentos. Mas às vezes em um mesmo trecho, um mesmo corte, você vai ter mais de um aprendizado, mais de uma lição. E aí então você tem que estar atento e tentar assim, até eu lanço o desafio para você. Qual parte desse trecho que o padre vai cavucar, que o padre vai tirar o aprendizado? Porque não dá para falar de tudo, não dá para falar de todas as frases. Cada frase daria uma palestra, mas aqui o tempo não permite. Então, vamos ver se você descobre hoje qual a mensagem, o aprendizado principal desta nossa saga, aprendendo com a criança que existe dentro de você. Cuidado! Ela parece faminta. Parece. Tá tudo bem. A raposa já foi. O que foi isso? Eu não sei. Será que tem alguém ferido? Talvez. Nós devemos ir lá ver? Boa ideia. Eu vou ficar aqui dentro para te manter aquecido. Tá bom. Obrigado. É a raposa. Ela tá presa. Coragem. Por favor, cuidado. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se eu não estivesse presa nesta armadilha, eu te mataria. Se continuar presa nessa armadilha, você morre. Você se saiu muito bem. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Hoje tá fácil, né? O aprendizado é a última cena aí, né? A última fase. E vamos falar então sobre liberdade, né? Que frase verdadeira, hein? A melhor liberdade que temos é poder escolher como reagir diante das coisas. E é isso que nos faz humanos.
E é isso que nos diferencia dos animais, justamente por termos liberdade de poder escolher como agir diante das circunstâncias, diante dos fatos da vida. E é disso que nós queremos tratar hoje. Como é que os animais agem? Os animais agem por instinto, ação e reação. Eles não passam pelo crivo da consciência, do raciocínio, da racionalidade e da liberdade para escolher entre fazer de um jeito ou fazer de outro. Não, eles não têm esse nível, esta faculdade. Isso é próprio dos seres humanos. Os animais sempre vão reagir por instinto. O ser humano é diferente. O ser humano é capaz de escolher agir, muitas vezes, até contra os seus instintos. Por exemplo, um instinto natural dos animais, instinto de sobrevivência. O ser humano também tem o instinto de sobrevivência, mas você é capaz de, às vezes, fazer um sacrifício por alguém que pode te causar, claro, o sacrifício sempre vai envolver um prejuízo, uma perca, uma renúncia, mas por amor, por um bem maior, para ajudar alguém. Muitas vezes assim o animal não é capaz de, por exemplo, deixar de comer. Hoje eu vou fazer um jejum, porque isso vai, de alguma forma, vou oferecer por uma pessoa, vou me fortalecer espiritualmente, vou disciplinar as minhas vontades. Animal não faz isso. Animal, seria loucura um animal fazer isso, né? Ele vê a comida, ele vai lá e come, pronto, acabou. Ele não pensa: será que eu devo? Será que eu não estou meio gordo? Será que eu não poderia hoje partilhar essa comida com quem não tem? Não existe isso. Ele vai lá e encheu a barriga, o pandu, pronto, acabou. É assim. Age pelo instinto. O ser humano não. O ser humano tem uma faculdade, uma capacidade de ter a liberdade de como responder às circunstâncias. Pode ser só pelo instinto, porque vamos falar a verdade, tem muita gente hoje vivendo como animal, vivendo só pelo instinto. Deu vontade, vai lá e faz e pronto, e acabou. Pera lá, mas não é só isso. Muitas vezes nós vamos agir contra nosso instinto, a nossa vontade, mas por um valor maior, por um gesto nobre, muitas vezes. E é disso que se trata um pouquinho a nossa reflexão de hoje. Por isso a pergunta, né? Por isso que nós temos assim um projeto de vida, porque nós somos seres capazes de escolhas. E a partir das escolhas a gente constrói um caminho em busca de uma felicidade. Se a gente, por exemplo, olha os animais, o objetivo do animal viver nesse mundo é o quê? Ser feliz? Alguém já encontrou aí um cachorrinho, uma galinha, um rato? Qual é o seu desejo? Ser feliz. Ele não tem essas pretensões e essa ambição. Qual é o projeto de vida de uma galinha? Imagine uma galinha, não, meu projeto de vida vai ser, olha, eu vou poupar um pouquinho todo dia na poupança, olha, minha família, eu vou ter tantos filhos, a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma casa um dia, a gente vai viajar uma vez por ano, né? Imagina, a galinha não tem projeto de vida, não tem esse tipo de pensamento, né? Qual que é o projeto de vida de uma galinha? Cacarejar, ciscar, botar o ovo, comer milho. É isso. E todas vão viver e morrer fazendo isso e só isso. Não tem outra perspectiva. O ser humano tem. Mas quantas pessoas vivendo como galinhas? Cacarejando, ciscando, botando ovo e
comendo milho, no piloto automático. Não tem projeto de vida, não tem perspectiva, não tem ideais, não tem sonhos, não constrói. Vai vivendo por viver. A melhor liberdade que nós temos é poder escolher como agir diante das coisas da vida, das situações da vida. Muitas pessoas reagem por condicionamento. O que é condicionamento? A pessoa foi adestrada. A pessoa, hoje nós vemos, hoje não, o mundo funciona um pouco assim. Os mecanismos de controle social, eles vão adestrando e condicionando as pessoas a, diante de determinado estímulo, sempre responder da mesma forma. Isso é uma maneira de se controlar, né? São os mecanismos de controle social dos povos, das sociedades. E a grande conquista que a gente pode fazer na vida é conseguir se libertar desses condicionamentos, conseguir se desfazer desses adestramentos sociais. Nem sempre a gente tem que agir como todo mundo age, nem sempre a gente tem que responder como todo mundo responde. Para isso existe a liberdade. A maior liberdade é poder escolher como reagir diante dos fatos da vida. Diante de uma mesma situação, você pode agir por instinto ou você pode agir racionalmente, buscando um valor maior. Lembra daquela historinha que de vez em quando eu conto aqui do jornaleiro mal-humorado? O rapaz chega, né, todo dia na banquinha para comprar o seu jornal, o colega do lado acompanhando ele, e o jornaleiro sempre mal-humorado, respondendo asperamente, de modo mal-educado, grosseiro, e o homem sempre gentil, respondendo com uma palavra de gentileza, de agradecimento e de bondade. O amigo ao lado, percebendo aquilo, pergunta a ele: sempre te trata assim? Sim. E você responde tão assim, com gentileza e educação? Como você consegue? E aí ele responde: porque eu não permito que ele decida o meu jeito de viver e agir. E às vezes é disso na vida que nós precisamos. Às vezes, sem perceber, você está permitindo que outras pessoas decidam o seu jeito de ser e agir. Por exemplo, se uma pessoa te trata com falta de educação, né, humanamente, instintivamente, qual que é a sua reação? Querer ser mal educado também. Mas quando você faz isso, você está dando poder a ela sobre você, de colocar para fora o seu pior. E aí está o grande problema. Se ela quer ser a sua pior versão, que ela seja, que ela responda por si, mas não permita que ela, além de se estragar, estrague você também, né? Seja a sua melhor versão, mesmo diante das pessoas que são a sua pior versão, né? Nós poderíamos dizer dos dois círculos, o círculo vicioso e o círculo virtuoso. O que é o círculo vicioso? A pessoa lá no trabalho, o patrão chamou atenção, ela já ficou nervosa. Aí ela vai e desconta no colega, que também ficou nervoso, Aí o colega vai e desconta na esposa quando chega em casa. E aí a esposa vai e desconta na empregada que está lá fazendo o jantar. Aí a empregada vai lá e desconta no cachorro. Aí o cachorro vai lá na rua e morde alguém para descontar. Aí alguém que foi mordido pelo cachorro vai lá e corre na farmácia para tomar uma injeção. E aí o farmacêutico se apavora e ela trata mal o farmacêutico. Aí o farmacêutico vai em casa, chega estressado, mas quando ele vai descarregar, vamos dizer assim, a sua raiva na esposa, ela percebe: você não teve um dia bom, não é? Calma, eu vou preparar, né, um banho para você, bem quentinho, para você
descansar, aquela comidinha que você gosta, você vai ter uma noite de sono, amanhã, se Deus quiser, você estará melhor. Ou seja, ela quebrou o círculo vicioso e ela inaugurou ali um círculo virtuoso, porque ele recebeu um bem quando ele quis dar um mal, ele recebeu o bem de volta. E aí você tem o poder de quebrar o círculo vicioso e começar, porque quando a gente recebe um bem sem merecer, aquilo assim nos agride, mas de uma maneira positiva, nos impacta, nos surpreende, e aí a gente se desmorona, né? Porque a gente não esperava por aquilo. Mas ali é o ponto de partida para a gente começar também, devolver um pouquinho disso. Se eu não tivesse presa nessa armadilha, disse a raposa, eu te mataria. Mas aí a topeira responde para ela, se você continuar presa nessa armadilha, você morre. E aqui está o segundo aprendizado. Quanta gente se matando aos poucos porque estão presos em armadilhas. Armadilhas emocionais, armadilhas espirituais. Quantas pessoas se matando em doses pequenininhas todos os dias, nas drogas, no alcoolismo, no consumismo, em tantos vícios, escravidões, que vão matando devagarzinho, que vão matando aos poucos. Quanta gente presa na armadilha do egoísmo, do individualismo, da ganância, sem perceber estão se matando aos poucos. Então, se você continuar preso nessa armadilha, você vai morrer. E você já está morrendo e talvez não está percebendo. Mas você precisa se libertar. Se libertar dessas armadilhas enquanto é tempo. Quantas pessoas presas se matando aos poucos. A grande nobreza da topeira, ela foi capaz de arriscar a própria vida. Qual poderia ser a reação dela? Fugir ou ficar ali, vamos dizer, já que o meu inimigo está preso, né, vou abusar, vou desdenhar. Não. Ela teve coragem de superar os próprios medos, serrar a cordinha e libertar o seu inimigo das suas armadilhas. E aquilo impacta tanto aquele animal, aquela raposa, que ele desconcertado sai e foge. Como é que eu vou atacar uma pessoa que acabou de me salvar? Como é que eu vou fazer mal para alguém que eu acabei de ameaçar de matá-la e ele me salve a vida? E aqui está. Quando nós não merecíamos ser amados, Deus nos amou. Quando nós merecíamos morrer pelos nossos pecados, Ele se fez pecado por nós e na cruz derramou o seu sangue. Como ficar indiferente? Você vai acompanhar nos próximos dias que esse gesto transformou essa raposa, salvou essa raposa em todos os sentidos, a ponto dela acreditar que ela poderia ser diferente, que toda aquela maldade, que toda aquela violência que ela carregava dentro de si não precisava necessariamente continuar existindo. Ela começou a compreender realidades como compaixão, amor, amizade. Claro que isso é tema para os próximos capítulos. Mas eu quero por último refletir com você sobre essa fera ferida que às vezes existe dentro de cada um de nós. Muitas vezes nos comportamos como feras feridas. O que é a fera ferida? É aquele sujeito, é aquele animal, né, que foi tão machucado, tão ferido, tão golpeado na vida, que aquilo causou dentro dele machucaduras, cicatrizes, feridas tão profundas, que essa pessoa ela passa o resto da vida devolvendo em forma de mal, violência, agressividade, xingamentos,
Sabe aquela pessoa que você tem que tomar cuidado até o jeito que você aproxima dela, porque dependendo do dia e da hora que ela está, misericórdia. Qualquer coisinha ela está atacando, ofendendo, agredindo. Mas será que essa pessoa, essa é a natureza dela mesmo? Muito provavelmente não. Na verdade, esses sintomas são um mecanismo de defesa psicológico. Ela ataca para se defender. Ela ofende para se proteger, para tentar assustar e manter assim uma espécie de domínio, de poder. E muitas vezes, gente, a agressividade, o xingamento, aquela pessoa que a gente fala, nossa, que pessoa difícil de lidar. Essas atitudes dela podem muitas vezes ser um grito de socorro, de uma alma ferida que está pedindo ajuda. E se você não for capaz de perceber isso, você será um a mais, somente criticando, somente dando paulada, somente isolando aquela pessoa, somente maltratando ainda mais. Jesus foi um especialista em lidar com feras feridas, em amar justamente quando aquela pessoa não merecia ser amada, em dar o bem quando a única coisa que aquela pessoa esperava de nós era a gente devolver o mal que ela nos causou. E aqui está o grande ensinamento, talvez, para nós hoje. Termos a capacidade de amar aquela pessoa mesmo quando ela não merece ser amada. Quando isso acontece, o nome disso é cura. Quando isso acontece, o nome disso é salvação. E esse é o caminho do cristão. É fácil? Não estou falando que é fácil, mas não tem outro jeito. Só o amor cura, só o amor transforma. Só o amor é capaz de transformar as piores pessoas nos grandes santos. Afinal, já dizia, né? A palavra de Deus: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.